Ah. Você só vai encontrar a tumba. Caramba. Porque o rico fazia casa de tijolo. Lembra que os hebreus eram obrigados a fazer tijolo? Porque aquela casa vai passar. Agora a tumba não, a tumba é a vida eterna. Caramba. Então, nesse Deve ter tido muita aspecto... gente que ficou rica achando essas tumbas aí, né? cara? Com certeza. Por isso com que certeza. Deus faz esse trocadilho. Eu endurecerei o coração de Faraó. Quer dizer, o Faraó está confiante que por ter um coração de pedra, nada vai acontecer com ele. Nossa, não é possível. Cara, essa interpretação Foi longe, hein? Não, porque eu tô vendo, eu endureceria o coração do Faraó. Eu olho e falo, meu Deus, Deus tá de sacanagem. Não é possível. Deus tá querendo que ele negue para poder se lascar e levar uma mensagem. Mas não, na verdade, é como se Deus quisesse entregar Mostrar o que pra ele ele. pediu, só que está debochando disso. Você Exatamente. percebeu, né? Você O tá Rodrigo, achando ele tá que- imputando na gente, tá sendo impossível ler a Bíblia sem ele do Rodrigo, lado. aí não vai dar pra estudar sozinho mais. Mas calma que vem novidade. E vocês estão juntos, né? Caramba, Rodrigo. O Mas Rodrigo é verdade. bom. Ele cria o problema. Sim! E aí depois ele vem e vende a solução como bom empreendedor. Ele mostra pra você que tudo que você achou que você aprendeu nos últimos 10 anos Tá não tudo teve errado. nenhum sentido. Tudo errado. E ele fala, não é assim, ó, tão tudo fácil errado. comigo. Não, inclusive, quando eu tiver essas coisas, a gente é bom explicar até com imagens e tudo, mas aguardem. Mas aguardem. O fato é que Deus estava não apenas zombando, mas falando assim, dando uma lição. Faraó, não adianta você ficar com o coração de pedra guardadinho lá, por quê? Aí isso é interessante, eu esqueci de falar, isso é importante para vocês entenderem mais ainda. O coração de pedra era confeccionado enquanto o sujeito estava vivo. Para que quando ele morresse, fosse colocado dentro da múmia dele. Cara, como que Você está entendendo? Então, olha, você está confiando que esse coração de pedra te livra? Eu vou te mostrar que não. Deixa eu fazer uma pergunta off-topic. Como que Deus vê uma pessoa que é um egípcio, por exemplo, que de alguma forma não conheceu Deus, né, e viveu ali sob, sei lá, a doutrina, a experiência de ter vários deuses e achava que iria ter que botar um coração de pedra, etc. Mas que em talvez algum caso foi por inocência, foi pela criação, foi pelos pais. Ignorância, né? Deus olha para isso daí e não se agrada disso e entende que essa pessoa ela não vai para um eventual céu. Como que Deus vê uma pessoa como essa? Eu vou te dar 2 versículos que respondem isso. Um deles é quando Deus fala, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Porém agora advirto a todos a que deixem os seus maus caminhos e tudo mais. O segundo texto é de Paulo, em Romanos, quando ele fala o seguinte, aqueles que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Porque o que de Deus se pode conhecer foi-lhes manifesto através das coisas da natureza. Portanto, ninguém tem desculpa. Em outras palavras, Deus tem 2 livros sagrados. Aí talvez você fale, 2 livros? Eu sempre pedi que a Bíblia, a gente fala do solo, a Escritura, sim, para doutrinas, para revelação, é a Bíblia, é o único livro. Então qual que é o segundo livro sagrado de Deus? A natureza. Porque aqueles que não têm Bíblia, pelo menos alguma ideia de Deus, pela natureza ele sabe, que tem um Criador, entendi. tem aquela... E Deus vai julgar a cada um de acordo com a sua resposta ao tanto de verdade de luz que lhe foi apresentada. Eu acho que é mais... Caramba, cara. É mais duro para quem... Tricky isso, hein? É mais duro para quem sabe e ignora do que quem Exatamente. E só que- por Não, isso mas que eu queria, assim, não, mas o que o Rodrigo, eu tinha entendido isso. Que aí, quando o Rodrigo trouxe aqui, ele disse assim: não tem desculpa. não tem Se desculpa. não teve não. Bíblia para você tinha que olhar para a natureza e falar: tem um Deus. Isso eu acredito. E não só tem um Deus, tem um único Deus. E para se salvar, preciso me arrepender e crer. Cara, que complexo isso, hein? Mas é nesse nível, porque eu imaginei mais, sei lá, vamos supor, o cara que tá numa tribo, no mato e tudo mais. Eu acho que se ele tiver um coração Pra ele- puro, mas ser tem um bom Deus e do sol, tem um monte de Não, Deus mas se ele diferente. acreditar que, tipo assim, pô, existe um Deus que criou tudo aquilo pra ele, ele pode ser salvo. Agora, se ele achar uma Bíblia no meio do mato lá, ele souber ler e ignorar que aquilo existe, é Rodrigo, e se a natural. gente tiver, por exemplo, se a gente. Vamos supor que isso acontece e alguém pega e entende que existe só um Deus e chama ele de José. Uhum. O nome do meu Deus é José. E a gente eventualmente está falando do mesmo Deus. Existe alguma implicação no negócio desse? Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Eu quero só ler a passagem de Paulo que eu mencionei. É Romanos capítulo 1, versículo 19. Diz assim, olha... Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez.
Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu raciocínio. Aí você pergunta, tá, tudo bem, mas aí tá lá o sujeito, você deu o exemplo do José, mas vamos colocar eu dei uma forçada de barra não, aqui mas só para... Não, mas é válido. O índio tá lá no meio do mato falando, ó Tupã, não é? Como é que funciona a situação desse aí? Olha bem que interessante. Jesus um dia virou para os apóstolos e disse assim, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco.